O trânsito e você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem. Olá, eu sou o Alan Bastos e no programa desta semana nós vamos falar sobre um tema muito importante e que muitas vezes até motoristas aí já com um certo tempo de experiência, de habilitação, se confundem quanto às regras de parada e estacionamento. Muitos motoristas às vezes se confundem quando vão definir o que é parar e o que é estacionamento. Então nós vamos esclarecer essas dúvidas e falar com você hoje sobre parada e estacionamento. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que existe uma regulamentação específica sobre parada e estacionamento. E nós devemos entender que existem 3 placas de regulamentação. Sim, aquelas placas de formato circular, fundo branco, com bordas e tarjas vermelhas. Existem 3 placas com código R6A, R6B e R6C. A placa R6A é aquela que tem apenas uma tarja vermelha. Tem a letra E no centro dela e apenas uma tarja vermelha. Esta placa proíbe o usuário, o motorista, de estacionar. É proibido você estacionar onde tem a placa R6A. E o meio-fio onde tem esta placa colocada, o meio-fio sempre será da cor amarela. Aí surge aquela pergunta: parar eu posso? Se é proibido estacionar, eu posso parar? O que o Código de Trânsito Brasileiro determina como parada é o tempo suficiente para embarque e desembarque de passageiros. Você vê um local que tem a placa R6A, proibido estacionar, e você quer, de repente, que alguma pessoa no seu carro vai descer. Você para, sinalizando, obviamente, com seta, à direita ou à esquerda, dependendo de qual for o lado da via que você vai parar, e você apenas para por tempo suficiente para a pessoa descer do seu carro e ir embora. A pessoa abriu a porta, desceu, fechou a porta, você sinalizou e saiu com o veículo. Isso é parada. O mesmo poderia acontecer se você parasse para alguém entrar no veículo. Você parou, foi somente o tempo da pessoa entrar no veículo e sair. Isso é parada, não é estacionamento. Então, diante da placa R6A, você pode fazer essa parada para embarque e desembarque de passageiro, uma coisa rápida. Mas você não pode estacionar, parar, descer do veículo, desligar ou ficar mesmo dentro do veículo por muito tempo aguardando alguém, por exemplo. Porém, existe algo muito importante que nós precisamos ressaltar. Diante da placa R6A, é proibido estacionar, mas a parada para embarque e desembarque de passageiro no seu veículo você pode fazer. Porém, se o passageiro desceu, abriu o porta-mala, pegou ou colocou alguma coisa no porta-mala, esta operação de abrir o porta-mala, retirar alguma coisa ou colocar alguma coisa, é considerada carga e descarga. E carga e descarga, mesmo que leve 1 minuto, é considerado estacionamento. Então, se você estiver desembarcando um passageiro e ele estiver tirando malas do porta-mala diante da placa R6A, o que vai acontecer? A pessoa vai ser autuada, porque ela está efetuando carga e descarga no local onde é proibido estacionar. E carga e descarga é considerado estacionamento. A segunda placa de regulamentação que fala, que nos chama a atenção sobre o estacionamento, é a placa de código R6B, que é uma placa que muita gente confunde. A placa R6B, ela também é a placa de regulamentação, formato circular, fundo branco, bordas e tarjas vermelhas. A R6B, ela tem um E, no meio dela, e não tem nenhuma tarja. Então, muita gente, quando olha essa placa, principalmente nas aulas, as pessoas costumam dizer que a placa significa permitido estacionar. Mas essa placa R6B,
não significa permitido estacionar. O significado dela é estacionamento regulamentado. O que significa isso? Ela sempre estará colocada na via com uma regulamentação escrita embaixo dela. Qual a regulamentação? O tempo que você pode permanecer, o ângulo que você deve estacionar, se você deve utilizar o cartão, o talão de zona azul, e também, se for vaga para deficiente físico idoso, estará escrito lá o uso obrigatório do cartão. Não é pelo simples fato que a pessoa é idoso ou deficiente que ele pode estacionar na vaga de idoso e deficiente. O Código de Trânsito Brasileiro é bem claro e define o que? Ela precisa ter um cartão que é emitido pelo Departamento Municipal de Trânsito, é uma lei federal. E quando ele para na vaga do idoso ou deficiente, ele deve colocar o cartão dentro do veículo, em cima do painel ali no para-brisa, para que o agente verifique que ele tem direito a utilizar aquela vaga. Então a placa R6B não significa permitido estacionar, significa estacionamento regulamentado, que quer dizer o quê? Que você pode estacionar, desde que você cumpra a regulamentação descrita na placa. E nesse caso, o meio-fio onde essa placa estará localizada é de cor branca, porque é permitido você estacionar de acordo com a regulamentação da placa que ali estiver colocada, a placa R6B, que é a placa de regulamentação, estacionamento regulamentado. E a última placa, a placa R6C, placa de regulamentação, você pode perceber que ela tem a letra E e tem duas tarjas vermelhas no meio da placa. O que significa isso? Que a placa R6C está dizendo para o condutor, para o motorista, que é proibido parar e estacionar. Então você não pode parar nem estacionar diante da placa R6C. E o meio-fio será pintado na cor amarela. Então é isso aí que nós temos que obedecer sobre a regulamentação de estacionamento onde existe sinalização. Nós vamos a um breve intervalo e logo em seguida nós vamos falar sobre estacionamento onde não existe sinalização de regulamentação. Na Autoescola Minas Gerais, o processo de habilitação começa logo no atendimento. Aqui eu recebo toda a orientação que eu preciso. Aqui na Autoescola Minas Gerais, eu saio da aula teórica preparada para a prova. Com os melhores instrutores aqui na Autoescola Minas Gerais, eu me sinto preparada para fazer meu exame prático. Autoescola Minas Gerais, onde o seu sonho se torna realidade. Rua Coronel Joaquim Francisco, 71, em Itajubá. Eu realizei o meu sonho. Venha você realizar o seu também. Autoescola Minas Gerais, onde seu sonho se torna realidade. Lazer, esporte, mobilidade. Venha para a Bike Sport, tudo para a sua bike, com uma loja moderna e oficina sempre atualizada, revisão e manutenção. Na Bike Sport, você monta sua Caiçara na cor e com as peças que você quiser. Bike Sport, em frente à Escola Major, ao lado da rotatória. Telefone 3621-2268 ou WhatsApp 98875-2630. Bike Sport, pedale, mova-se. Estacionamento Dragão. Funcionamento 24 horas. Segurança total. Major Belo, 98, Centro, Itajubá. Sorria melhor com um tratamento odontológico de qualidade. Agendamento personalizado no horário que você precisa. Clínica geral, prótese, implante parcial, total e prótese sobre implante. Ortodontia com aparelhos fixos e removíveis. Clareamento a laser. Clínica Odontológica Sorrir Melhor. Praça Venceslau Brás, 88, Itajubá. 3621-6639. Autoelétrica Douglas, com serviço de socorro, rapidez e eficiência. Autoelétrica Douglas, na Rua do Padre Nicolau. Precisou de socorro? WhatsApp 988334234.
Ao passar pelo Trevo do Capote, em Piranguinho, vale a pena dar uma paradinha e conhecer o Portal da Mantiqueira. Fabricamos móveis rústicos sob encomenda, planejados do jeito que você imagina, além de produtos decorativos. Portal da Mantiqueira, BR 459, no Trevo do Capote, anexo ao posto. WhatsApp 35 998 49 1907. Voltando com o programa O Trânsito em Você, hoje nós estamos falando sobre as normas que regulamentam o estacionamento. No bloco anterior nós falamos sobre os locais de estacionamento onde existem as placas de regulamentação. Mas em muitos lugares da cidade, do município, não existe sinalização regulamentar, ou seja, não tem placas determinando se é proibido, se é permitido com regulamentação ou se é proibido. Onde não existe sinalização e o meio-fio é pintado de branco, quer dizer que você pode estacionar. E não havendo regulamentação, você pode deixar o seu carro ali 1 hora, 2 horas, 3 horas, quanto tempo você julgar necessário, porque não existe uma placa de regulamentação ali determinando o horário. Quando o meio-fio está pintado de amarelo, quer dizer que você não deve estacionar naquele local. Por quê? Porque de alguma forma vai atrapalhar a circulação na via. Também é proibido estacionar em frente à guia de calçada rebaixada, entrada e saída de veículos na garagem, por exemplo, a menos de 5 metros da esquina. Isso é muito importante. Até esses dias agora, semana passada, um vídeo que viralizou na internet, onde um motorista de uma carreta, ele vai fazer uma conversão à direita numa rua que é um pouco estreita e existe um carro parado em um local proibido, em frente à placa proibido parar e estacionar, e quando o motorista da carreta faz a conversão, a traseira da carreta arrasta o carro, né? E o carro estava estacionado no local proibido e atrapalhando a movimentação dos demais veículos. Se você para o seu veículo no local proibido, você está correndo o risco de alguém vir e colidir com o seu veículo. Você não pode também estacionar em cima de faixa de pedestres, você não pode estacionar na contramão de direção, em cima de pontes, túneis, viadutos, em fila dupla, tá? Você não pode estacionar mais de 50 centímetros do meio-fio. Inclusive são 2 infrações. Se você estacionar acima de 50 centímetros e abaixo de 1 metro, é infração leve. Mas se você estacionar acima de 1 metro de distância do meio-fio, é infração grave. E isso é algo que traz certo transtorno para o trânsito nas cidades, as pessoas estacionarem em local proibido, principalmente em entrada e saída de garagem. As pessoas querem entrar, querem sair, têm o seu direito privado, muitas confusões acontecem por isso, e com certeza você não gostaria de chegar na sua casa para entrar na sua garagem e ter um veículo estacionado na porta te impedindo. Se você não gostaria que isso acontecesse, não faça isso, não pratique isso para que não prejudique o trânsito e a circulação de veículos. Outra coisa que nós precisamos entender, quando você chegar num cruzamento, que houver parada obrigatória, num semáforo, por exemplo, você nunca deve parar o seu veículo já totalmente lá na frente. Porque se você ficar imobilizado, por exemplo, ali no semáforo, e vier um veículo à sua esquerda para fazer uma conversão à direita e o veículo for de grande porte, ele não vai conseguir, porque você está ocupando a faixa que ele usaria para fazer a manobra. Então você tem que pensar nisso, que no trânsito não é somente veículos de passeio, carros pequenos. Existem veículos de grande porte que estão utilizando o trânsito, e por isso nós devemos pensar que nos cruzamentos eles têm mais dificuldade para movimentar-se. Enfim, quando você pensa, quando você fala, quando você imagina sobre estacionamento, é um pouco de educação também. E um outro caso que acontece, e não são raras as vezes que nós vemos isso, são pessoas que estacionam o veículo na vaga exclusiva do deficiente ou do idoso. Se você não tem o direito de utilizar aquela vaga, não pare ali, porque pode ter alguém com o direito de utilizar a vaga e não vai conseguir,
porque você que não tem o direito está estacionado naquele local. Isso é questão de educação e educação no trânsito. Respeite as vagas determinadas para o deficiente e para o idoso. Além de ser infração, é uma falta de respeito e uma falta de educação. As motocicletas devem ser estacionadas sempre de forma perpendicular e não paralelas ao meio-fio, sempre perpendicular uma após a outra, para que caibam várias motocicletas numa vaga para o estacionamento de motocicletas. Então você que é motorista, você que está fazendo aí o processo de habilitação e vai começar a dirigir daqui uns dias, você que já é um motorista experiente, um motorista mais novo, você que dirige carro ou veículos de grande porte, motocicletas, vamos tomar cuidado e vamos prestar atenção onde nós vamos estacionar o nosso veículo para não prejudicar o direito de passagem, o direito das demais pessoas. Além do que, se você estacionar em local proibido, em desacordo com a regulamentação, em locais e horários que não são permitidos, você será autuado. Outra coisa interessante, existem placas e locais na cidade específicos para carga e descarga. Se você vai fazer carga e descarga, você para naquele local e efetua a carga e descarga. Se você não vai fazer carga e descarga e simplesmente estaciona ali, você está cometendo também infração de trânsito. Então é isso, é prestar atenção na sinalização, obedecer às normas de circulação e estacionar sempre em local permitido. Nós vamos ficando por aqui com mais um programa, O Trânsito e Você, uma realização Autoescola Minas Gerais, em parceria com a TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um grande abraço e até a próxima. O Trânsito e Você. Oferecimento. Eletel, rede de franquia, a sua melhor imagem.